Olá, paz Deus, boa noite, já é boa noite, são 18 horas e 46 minutos do dia. Hoje é dia 15 de agosto do ano de 2022. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre política, né? Porque algumas pessoas vieram me questionar a respeito de política. Por que eu falo de política? Por que eu sou defensor, né? Pelo menos eles entendem assim, defensor da esquerda, sendo que na maior parte da maior parte dos religiosos, dos evangélicos são é, é, opositores, né, da esquerda brasileira, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista, enfim, do PSOL, enfim, dos partidos de esquerda. Pelo menos é o que demonstram, né? Eu demonstro não, eu acho que isso é bem evidente isso que são contra, né? Porque seus posicionamentos em relação a esses partidos é bem assim certo de que não são favoráveis, né? E eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Vou falar aqui num vídeo bem curto mesmo. Esse vídeo ele não vai para o pro site, só vai ficar aqui nesse canal mesmo do YouTube. Mas eu vou explicar aqui o porquê que eu sou a favor dos partidos de esquerda, né? O porquê que eu sou a favor, né? Sendo eu uma pessoa evangélica, uma pessoa de fé, uma pessoa de, de posicionamento religioso também. Eu acho, primeiramente, eu quero dizer assim, eu acho que existe um grande equívoco, né, no meio em relação à religião e à política. Existem equívocos. A religião, para mim, ela, o objetivo dela é tratar das coisas espirituais, da vida espiritual, da vida espiritual. A política, ela cuida da vida humana. São duas coisas diferentes que, na verdade, essas duas coisas caminham juntas. Não tem como caminhar diferente, separadas, né? Elas caminham juntas, né? Mas o espiritual é uma coisa, o, o material é outra coisa, né? Na vida material, a vida material, ela requer algumas atenções e algumas ações, né, para que o ser humano, para que a pessoa, o cidadão, as pessoas, né, ela possa desenvolver a sua vida com um mínimo de dignidade, né? Tem coisas que é de suma importância, né, de suma importância. Se as pessoas não tiver algumas coisas, elas perecem, elas morrem de diversas formas. Morre psicologicamente, morre socialmente e morre fisicamente também, né? Então, se faz necessário, né, algumas ações, algumas condutas, algumas políticas para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade, né? Então, é, eu vou falar aqui algumas das coisas que eu entendo que se faz necessário para que as pessoas possam ter uma vida plena, uma vida digna, né? As pessoas precisam de trabalho, elas precisam de salário, né? Elas precisam ter acesso à educação, precisam ter acesso à medicina, né? À área de saúde, aos transportes, né? E uma outra infinidade de coisas que nós podemos dizer aqui, como internet, como é, o mundo virtual, né? Hoje se faz necessário. O, hoje a configuração do mundo, né, está em torno de uma configuração virtual, né? Embora não, não quer dizer que nós estamos numa configuração virtual, que algumas situações como a saúde, o transporte, que não são virtual, a educação, né, de qualidade, né, o emprego ele ainda não é virtual. Hoje o emprego
Tem muitas pessoas que estão trabalhando em casa, virtualmente, né? Estão trabalhando em casa, mas ele não é virtual, né? Na grande maioria, principalmente no setor de produção, né? Ele não é virtual. E para que isso aconteça, se faz necessário, né, políticas públicas, né, que desenvolvam as condições necessárias para que tudo isso chegue ao povo. O trabalho, a saúde, o transporte, né, a, a, o ingresso das pessoas, né, a integração das pessoas na plataforma virtual, né, de trabalho, de estudo, enfim, de diversas áreas, né. E por que que eu defendo as políticas da esquerda? Eu defendo as políticas da esquerda porque são as únicas políticas, né? Eu vou explicar por quê. São as únicas políticas que eu vejo, né, que eu contemplo, que desenvolve condições para que o trabalhador ele tenha emprego, para que ele possa ter um bom salário, para que ele possa desenvolver também na educação, né, na educação primária e secundária, que são as profissões, né, a, a, enfim, as únicas políticas que de fato inserem o povo a uma qualidade de vida, né, é, no mínimo desejada, no mínimo necessária e, uma condição de dignidade são as políticas de esquerda, né? Por quê? Porque as políticas de esquerda elas são políticas, na verdade, muitos falam aí de nacionalismo, de não sei o que, as únicas nacionalistas de verdade são os esquerdistas, né? Por que eles são nacionalistas? Porque num país, vamos falar aqui como o Brasil, que tem petróleo, que tem mineração, que tem agricultura, que tem energias hídricas, que tem, enfim, uma imensidão de riquezas naturais, né? De riquezas naturais, ele não pega essas riquezas e doa, ou vamos dizer assim, na verdade é doar mesmo, né? Ou entrega para um outro país, para que o outro país venha buscar esses recursos aqui onde não gera emprego. Não gera emprego a busca desses recursos, né, para levar lá para fora. Gera empregos assim que às vezes você vê lá, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela tem, vou chutar um número aqui, mas é alto, ela tem acho que mais de 100 mil funcionários, mas acho que é no mundo, né, no mundo inteiro. Vale do Rio Doce, ela emprega, vamos supor aqui, 30 mil funcionários aqui no Brasil, um exemplo. 30 mil funcionários diretos e indiretos, emprega 200 mil funcionários apenas para explorar o recurso da mineração e levar para fora. Um país nacionalista, ele utiliza os recursos que a Vale do Rio Doce leva lá para fora, ela usa para gerar emprego aqui no Brasil. Como? Industrializando a mineração. Industrializando, né? A produção do ferro, do aço, enfim, dos derivados da mineração, né? Ela utiliza esses recursos para produzir aqui dentro do país. E isso é que gera emprego. Gera diversas siderúrgicas, indústrias do ferro, né, do aço, diversas indústrias das máquinas, do maquinário, para desenvolver estas indústrias, indústrias de diversos segmentos, indústrias dos carros de exploração, aqueles caminhão, indústria de caminhão para transportar, indústria de tudo. Então, as únicas políticas as únicas políticas públicas que estão voltadas para esse tipo de desenvolvimento são as políticas esquerdistas. São esquerdistas. Da mesma forma, no petróleo, né? Por exemplo, o Lula, né? O PT, a Dilma lá. O Brasil, nós tínhamos refinarias de petróleo, né?
para produzir o diesel, para produzir a gasolina, até mesmo havia uma produção aí desses, bem pequena ainda, mas estava desenvolvendo é, é, esses que a gente compra da Rússia lá, para agricultura, eu perdi o nome agora desse trem aí, né? Nós desenvolvíamos, foi fechado tudo isso, né? Com isso houve desemprego e o pior, né? Não sei se é pior também, porque se há desemprego, não tem coisa pior do que o desemprego, né? Mas fechamos essas refinarias e o que nós fizemos? Deixamos de produzir combustível dentro do país. E o que nós fizemos depois, deixando de produzir combustível dentro do país? Nós fomos comprar combustível lá fora. O mesmo combustível bruto que saiu das nossas reservas de petróleo e foram para fora, e lá foram produzidos gasolina, diesel, nós importamos a preço de dólar aquilo e vendemos para o povo brasileiro aqui a preço que não se pode pagar, né? Então é por isso, são coisas como essa que eu defendo as políticas esquerdistas, né? Aí muitos falam para aí veio que nem veio falar, mas os esquerdistas, eles as políticas em relação políticas polêmicas, né, em relação ao homossexualismo, ao, ao né, a desconstrução das famílias, é grave isso é grave, né, desqualificação, estou falando aqui para as pessoas evangélicas, né, as pessoas que têm fé, que têm uma religião, a desconstrução das famílias tradicionais, né, ensinadas pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Os países, esses partidos esquerdistas, eles estão ali, é, são eles que desenvolvem isso. Na verdade, não é verdade isso não é verdade. Na verdade, estas novidades, elas nascem nas mídias, né? Na verdade, ela nasce no meio do povo, né? Nasce no meio do povo e é disseminado pelas mídias no mundo inteirinho. O mundo inteiro está assim. O mundo inteiro é dessa forma. Políticos, né? Políticos interessados no poder, enfim, no poder, né? Eles precisam de povo para que votem nele, para que ele permaneça no poder. Estes políticos, né? Eles vão até o povo. Opa, tem uma camada da sociedade que está buscando a proteção ou a legalização disso e daquilo. Eles vão lá e captam aquilo e levam para o Congresso, enfim, para as casas legislativas, para poder transformar aquilo em legalidade, né? A imprensa, as mídias, né? A televisão, a internet, essas aí utilizam os seus recursos para poder mostrar para o povo que isso é certo, que isso é correto, né? Mas na verdade não é o partido em si que está em torno disso. Se você for olhar, na hora que são votadas essas leis polêmicas, né, diversos membros de diversos partidos de direitas aprovam. Eles também vão lá e aprovam, né? Então não é o partido. Agora, os partidos de esquerda são partidos populares. Os partidos de direita, normalmente eles estão em torno de banco, de comércio, de indústria, enfim, do mercado de capitais. Normalmente esses partidos estão em torno, né, destes objetivos, né, dos mercados internacional. Estão ali trabalhando para os mercados, né, que são controlados pelo mercado internacional, que nada favorece o nosso país em torno do assunto econômico e de desenvolvimento. Nada ajuda o nosso país, né?
os partidos de esquerda são partidos populares. Quem é as pessoas que são homossexuais ou que são a favor de drogas, de, de, de aborto? De quem são? São o povo, né? Que as mídias seduzem, mostram uma nova tendência, criam uma nova tendência, um novo meio de vida, né? E esses políticos vão lá e normalmente são de partidos populares, né? Partidos do povo, vão lá e transformam aquilo em legalidade, em coisas do tipo, né? Isso não é aqui no Brasil, é no mundo. É no mundo inteiro isso daí, né? Agora, é um erro dizer que é só os partidos de esquerda, que os partidos de esquerda, ele traz o povo, ele conduz o povo, né? Isso não acaba. Na verdade, isso não acaba, né? Eu vejo também da seguinte maneira: as coisas espirituais, os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Deus para a nossa vida, é para nós, é para quem quer receber. É para quem? É para mim, é para você. É. Deus deu livre-arbítrio para todos nós, para a gente decidir o que é que quer, o que queremos da nossa vida, individualmente, da nossa vida, né? Então cabe a mim. Eu tenho um filho, eu tenho minha família, eu tenho, né, a minha família, eu tenho um filho ali. Cabe a mim ensinar a minha casa, né? Levar a palavra de salvação, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, as ordenanças de Deus para minha casa. Olhe lá que talvez eu não consiga salvar a minha casa. Não sou eu que salvo, né? Quem salva é Deus, né? Mas modo de falar, talvez eu não consiga salvar a minha casa. Estes ensinamentos eu tenho que reter para mim. Da mesma forma que um filho meu, ele vai reter os ensinamentos que eu passei para ele, né? Se ele quiser reter, né? Esses ensinamentos não é o cidadão ali, o homossexual, o que é a favor disso ou daquilo, que é contrário à palavra de Deus, né? Ele não é cidadão, ele é cidadão nós vamos falar do Brasil, ele é cidadão do Brasil igual a mim. Ele tem os mesmos direitos que eu. Os mesmos direitos que eu, né? Se eu tenho o direito de crer na palavra de Deus, ele tem o direito de não crer, se ele não quiser. Eu sou homem. Eu gosto da família tradicional. Ele tem o direito de não crer na família tradicional, de querer outro tipo de coisa. Ele tem o direito. Deus deu o direito para ele, dele fazer as escolhas dele. Há o direito nas pessoas de livre-arbítrio, né? Eu vou pagar pelos meus atos. Ele vai pagar pelo deles. Ele pode achar que ele está certo. E eu posso achar que eu estou certo, como eu posso achar que ele está errado. Porém, eu não tenho nada a ver com a vida dele, nem ele com a minha. Se ele achar que eu estou errado também. Ele não tem nada a ver com a minha vida. Ele não pode dizer para mim que Deus não existe, que a família tradicional é homem com homem. Não pode. Da mesma forma que eu não posso ir lá falar para ele. Ele vai viver a vida dele do jeito que ele quer. Os preceitos da palavra de Deus, quem tem que guardar sou eu que acredito. Quem tem que ensinar os meus filhos a seguir e acreditar na palavra de Deus sou eu. Meus filhos, a minha casa. A minha casa. A minha casa e meus filhos não serão impedidos, né, de andar da forma que eles quiserem andar, né? Se é uma filha de vestido, é a crença dela.
ela tem o mesmo direito que eu, o mesmo direito que o outro, e do outro, do outro. Ela vai vestir aquilo que ela querer vestir. Ela vai. é, eu não sou a favor também que se faça ensinamentos dentro da escola religiosos. Eu não sou a favor. Cada um tem a sua religião, né? Qual é a religião certa? Ah, agora tem que ensinar dentro das escolas o ensinamento da Igreja Católica? Não. Tem que ser da Igreja A, Y, Z, D? Não. O ensinamento religioso é dentro da casa e dentro da igreja. Não é dentro da escola. Da escola, as crianças têm que ir para lá para estudar. Para estudar o ensinamento básico, ou intermediário, ou profissional, né? O ensinamento específico e não o ensinamento espiritual. Espiritual é outro assunto, é individual. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Então, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, principalmente aqui, não digo principalmente porque eu não sei lá fora, mas aqui nós estamos com grandes problemas. Que nós estamos queremos transformar uma nação numa nação espiritual. Não, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não tem a condição disso acontecer. Como é que nós vamos agora impedir as pessoas de fazer o que elas querem fazer? Não, isso não é possível. Né? O que nós temos que defender são os nossos direitos. Nós que somos religiosos, que somos espirituais, que temos as nossas crenças, que as nossas crenças, as nossas, a nossa fé e crença, que ela seja respeitada. Mas ela é nossa. Não há necessidade de eu sair por aí apregoando para o mundo inteirinho, não. Vou apregoar para quem quer receber. Eu vou falar da palavra de Deus para quem quiser receber e não para quem não quer. Quem não quer não vai receber. Né? É polêmico tudo isso que eu estou falando, né? Porque as pessoas têm uma outra ideia e vivem, não amadureceu, não abriu os olhos ainda para entender que as coisas espirituais são coisas espirituais. Não tem nada a ver com a coisa material, com nação. A nação não existe mais, nação de Deus. A nação de Deus somos nós. Somos nós. A escolha, nós fazemos a escolha de ser nação de Deus. É uma escolha. É um chamado, é uma escolha. Entendeu? Então há um conflito generalizado em relação a isso. E com isso, o que está acontecendo hoje? Né? Centralizaram uma ideia de que um partido, ou alguns partidos, né, são. O tempo já foi 23 minutos. Esses partidos são contrários à lei de Deus. Eu nem sei se eles são contrários. Os partidos têm gente de todo tipo, tem gente lá que é evangélico, dentro dos partidos esquerdos, evangélicos. Né? Eu não estou em nenhum partido. Né? Não estou em nenhum partido. Mas tem gente ali dentro que é evangélico, tem outros que é de outras religiões, tem gente de tudo quanto é religião, tem judeu, tem islâmicos, tem tudo, gente que não tem religião nenhuma, né, dentro dos partidos. Né? Então, essa ideia de que os partidos são contra a lei de Deus e que é um projeto para acabar com as igrejas, acabar com a crença, isso na verdade é uma grande mentira. Não tem lá escrito em canto nenhum. Em canto nenhum. Até porque é proibido isso. Né? Em canto nenhum, nos planos de governo, de alguma coisa que nasceram dentro dos partidos, algo contra a religiosidade, contra Deus. Não existe isso. Não existe.
Nós estamos fazendo um conflito, né? Um conflito como se vê lá no Israel, por exemplo, o conflito de crenças. Um crer que Deus é de um jeito, outro crer que é de outro que fica ali em guerras. As guerras matam. Quando, na verdade, eu acho que Deus não está em crença nenhuma ali. Deus está longe daqueles homens. Porque eles estão matando, eles estão torturando, eles estão fazendo coisas bárbaras, né? E Deus é contra tudo isso. Deus não é a favor disso. Se você for lá em Israel, agora tem lá canhões, mísseis, né? Homens nos porões, torturando as pessoas e dizendo que é em nome de Deus. Deus está nisso? Não está nisso. Deus está no amor, na fraternidade. Deus ama todas as pessoas, né? Deus, ele quer que as pessoas elas se encontrem Deus, olhe para si e veja, né, a situação que ela está. Olha, eu estou aqui no formato de assim, eu estou achando que é assim, mas olha, eu acho que lá que é o certo, é isso que Deus quer. Que nós encontramos a verdade, né, livremente, sem necessidade, sem que ninguém fique ali martelando. Não tem necessidade disso. Deus quer que a evangelização hoje, nós temos que evangelizar com amor, com testemunho, e não com tá errado o quê? Deixa as pessoas livres, porque no dia que ela encontrar com o Senhor, ela nunca mais volta pro erro. Ela nunca mais volta pro erro, né? O Senhor vai de pouco em pouco cuidando daquela pessoa. Quando vê, ela se transformou, né? Nós estamos vivendo isso daí. Nós estamos defendendo ou indo contra aos partidos esquerdistas, e nisso nós estamos indo contra o povo. Nós estamos indo contra sequer, vamos dizer mais, nós estamos indo contra a fé do povo, porque o povo está oprimido. Com essa guerrinha toda, o povo está oprimido. Olha hoje a situação das pessoas, a fome batendo na porta, desalento, as pessoas não têm mais onde morar, perdendo tudo, perdendo a dignidade, perdendo o respeito, a honra, né? Quantas empresas, quantos escritórios como esse daqui que se fecharam? Onde é que está o dono daquele escritório? Às vezes era um irmão de fé, né? Às vezes deixou de confiar em Deus. Está errado isso. Está errado ele deixar de desconfiar. Mas a fraqueza dele, né? Ele acreditava tanto, depois, olha, Deus, olha o que Deus fez para mim, Deus me deu isso, me deu aquilo, e de repente tudo acabou. E ele não viu mais nada. E hoje ele não confia mais. Não confia mais na palavra dos pastores, não confia mais na palavra dos irmãos pregadores, dos profetas, né? Até porque esses profetas estavam ensinando para ele, esses pregadores estavam ensinando para ele que, olha, tem que ser naquilo ali, porque aquele outro lá é assim. Olha o que deu, olha a situação que nós estamos, né? Então, é por isso que eu sou defensor das políticas esquerdistas. Por estes motivos, porque eu acho que as pessoas, a humanidade, ela tem que ter dignidade, ela tem que ter uma vida, uma certa estabilidade, né? Eu acho que as pessoas têm que receber aquilo que busca, que trabalha para receber, né? Às vezes a pessoa quer progredir, quer fazer algo, ela é livre para fazer isso, né? Se nós entendemos, eu entendo que isso faz pouca diferença, né? Se você tem ou não tem quando você é espiritual, faz pouca diferença, mas nem todo mundo entende isso. Tem gente que quer prosperar, que quer viver, que quer, mas nisso tudo tem pessoas que vivem na simplicidade, mas nem isso ela está conseguindo, ela está perdendo a condição de sobrevivência. Isso está prejudicando em todos os sentidos, inclusive na fé.
inclusive na fé. Quantos aí, né, se nós formos dando nas igrejas, nós vamos ver que as igrejas já estão esvaziadas. Por quê? As pessoas estão oprimidas, chateadas, zangadas, decepcionadas, né? Decepcionadas por diversos motivos, né? E nós, esse assunto de nós ficarmos ali defendendo algum lado ali, ó, vamos ficar defendendo esse lado aqui, porque isso daí, se isso se estende mais, essa situação que nós estamos vivendo, né, econômica, se isso continuar isso sem qualquer tipo de mobilização, né, para que haja um desenvolvimento, né, um desenvolvimento humano, um desenvolvimento econômico, se não acontecer e as igrejas batendo ali, defendendo esse tipo aí de situação, o que é que vai ser da fé das igrejas, do povo que ali habita? Nós chegamos, passamos do limite, nós passamos do limite, nós precisamos reagir. Agora, como é que reage onde é que tem uma proposta? Cadê a proposta? Não aparece uma proposta, olha, tudo bem, nós vamos fazer isso, fazer aquilo outro, com clareza, né? Porque quando você... A esquerda, ela é clara o tempo todo. Nós precisamos recuperar a nossa reserva de petróleo, nós precisamos produzir, reconstruir a indústria naval, nós precisamos reconstruir as refinarias, nós precisamos disso, nós precisamos disso. Fala o tempo todo. Esse é o desenho. Esse é o projeto. Não existe outro. E de contrapartida, os de lá, tá falando nós precisamos vender. E onde é que vai gerar emprego? Onde é que vai gerar emprego? Onde é que vai gerar desenvolvimento? Se nós ficarmos vendendo, dando, oferecendo a nossa... Aí estão criando um projeto de novos empregos, mas novos empregos com salário de fome. As pessoas estão passando fome com esse salário, não está pagando a conta de luz, a conta de água. Não paga. Pode empregar a população inteirinha, mas se for nesse formato, nesses modos, as pessoas passam fome. As pessoas não progridem, não desenvolvem. Isso é bom para a fé? Isso está sendo bom para as igrejas? As igrejas precisam, nós temos homens aí dentro das igrejas que eu queria acreditar que esses homens são sábios. Acho que esses homens não sei o que está acontecendo. Esse é o caminho? É isso aí que nós devemos fazer? O povo vai... né? O Apocalipse, né? A palavra, vamos dizer assim, a palavra de Deus, ela mostra o que é que vai acontecer aí daí para frente. A palavra de Deus já diz aí o que é que vai acontecer. E nós vamos pegar e vamos desfazer, já vamos começar. Na verdade, tudo isso faz parte da palavra, né? Eu estou aqui, um grãozinho de areia, tentando, de alguma forma, fazendo a minha parte, né? Tentando fazer que não aconteça o que a palavra já, pelo menos um pouquinho, né? Que alguns tenham alguma consciência e não deixe acabar, né? Destruir, varrer a fé do povo, a confiança do povo na igreja. Vai perder. Vai perder. Ontem no culto, o irmão, a primeira coisa que ele falou antes da palavra: Jesus Cristo já está breve, tá aí, tá na porta. Né? Vamos tentar segurar o povo de Deus. Quanto mais gente, melhor. Vamos fazer a nossa parte. Esse assuntos polêmico, esquece isso. Vamos cuidar da nossa casa, de nós. O mundo que é do mundo é do mundo. Deixa eles.
né? Eles são livres. As pessoas são livres para fazer suas escolhas, né? Nós fazemos a nossa conforme a nossa crença. Aquilo que nós crê. Ninguém pode tirar a nossa crença de nós. Mas nós também não tem que ir lá, né, oprimir, envergonhar os que não acreditam naquilo que nós acreditamos. Eles são pessoas igual a nós. Ninguém tem que ir lá oprimir eles e dizer que eles estão errados. Não. Não. A nação que eu habito é minha, sua e deles. Nós temos direitos iguais, né? Ele vai crer naquilo que eu creio se ele quiser. Não é obrigado. Ele tem o direito de viver do jeito que ele quiser, né? O que nós temos que defender são os nossos direitos. Isso nós temos que defender assim como ele defende o dele. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Deus seja louvado.